Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gilvan, eu faço parte da juventude da Igreja Batista da Esperança. Eu queria deixar uma mensagem para vocês, que encontra em João capítulo 18, versículo 4 e 5, que diz assim: Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre lhe haviam de vir, adiantou e disse-lhes: A quem buscais? Respondeu-lhe a Jesus, o Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Essa mensagem que eu vou falar para vocês é uma comparação de dois apóstolos que se encontram nesse capítulo, que é Judas e Pedro. No capítulo 10 e 11 fala sobre Pedro. Eu vou ler agora para vocês. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembaiou-se e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha, e não beberei eu o cálice que o Pai me deu? E também no versículo 27, que diz assim: E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Essa comparação que eu queria fazer com vocês é de pessoas que dão um bom exemplo. Por que essas duas comparações? Primeiro, Judas. Judas e Pedro, os dois escutaram os mesmos ensinamentos de Jesus. Jesus ensinou a palavra para os dois. Só que quando Judas entregou a Jesus por apenas algumas moedas, Judas se matou, enforcado. Esse foi o fim de Judas. E Pedro fez o contrário. O Pedro, nesse versículo, ele corta a orelha e nega Jesus. Só que Pedro continua pregando a palavra de Cristo até o seu fim da vida. Judas poderia ter tomado um caminho diferente, mesmo entregando a Jesus. Como ele conhecia a palavra de Cristo, ele poderia ter se arrependido, pedido perdão a Deus, pedindo perdão às pessoas pelo que ele fez, que ele estava muito errado. E Deus reconhecia o seu perdão, né? Só que ele tomou outro rumo na sua vida. E Pedro, ele seguiu a Cristo, pregou da palavra, muitas pessoas se converteram. E essas duas comparações que eu queria dizer, de pessoas que dão um bom exemplo, agora que nós conhecemos a história, nenhum pai ou uma mãe vai botar o nome do filho de Judas. Imagina uma criança numa escola com o nome de Judas. Como que ela ia sofrer? Já Pedro não. Pedro foi uma pessoa que deu um bom exemplo. Então, você botar o nome do seu filho de Pedro é uma coisa boa. Agora Judas já é uma coisa complicada. Então por isso que a gente não vê nenhuma criança ou uma pessoa com o nome de Judas. Então, essas são as duas comparações, porque Pedro seguiu a Cristo, deu um bom exemplo, e as pessoas gostam de Pedro. E Judas, pelo que ele fez, ninguém seguiu o exemplo dele. Então, e por isso que eu estou falando, quando você faz uma coisa boa, uma pessoa olha para você, uma pessoa está te observando. Quando você ajuda alguém, tem alguém te observando. Quando você faz várias coisas boas, sempre tem alguém te olhando. Assim como um pai faz uma coisa boa, a criança olha para o seu pai. Assim também como ele faz a coisa errada. Então, por isso que nós temos que dar um bom exemplo. Ler a palavra de Cristo, orar, tentar seguir a Cristo, porque sempre tem alguém nos olhando, sempre tem alguém nos observando, querendo o melhor para si. Então por isso que nós temos que ser bons, temos que ler a palavra de Cristo, orar,
falar de Jesus para os outros, porque sempre tem alguém nos observando. Essa é a minha mensagem para vocês, que nós possamos ler mais a Bíblia, orar mais, mesmo já orando, mesmo já lendo, fazer mais, porque sempre quando nós fazemos coisas boas, sempre tem alguém nos observando. Às vezes parece que a gente não vê, mas sempre tem alguém nos observando para seguir a nós, e que nós possamos seguir a Cristo, que as pessoas possam ver Cristo em nós. Pois muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Amém.